A lua de mel é o momento do casal para celebrar o casamento, que estão juntos e vão começar uma nova vida. Mas nem sempre é assim. Às vezes a lua de mel, ela pode ser o começo do fim. Tem gente que termina relacionamento na lua de mel. Tem gente que dá tudo errado na lua de mel. E tem gente que tem família que vai se envolver, que quer ir junto na lua de mel. Casamentos que só são percebidos e sentidos no momento da lua de mel. Menina, não era pra ser um melzinho, de repente é o fel? Como assim? É o vídeo de hoje. Então você já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora! Decidi parar com o meu silêncio. Acabou, vou falar. Você nem imagina o que eu tive que lidar na minha lua de mel. Eu montei a minha mala de lua de mel para 5 noites em Gramado. Com 14 lingeries. E super animada, porque aquele negócio era novo, né, meu? Fui pra lua de mel, feliz da vida. Chegamos naquele enorme cabana lá, lindíssima. A gente amando aquele lugar. Primeiras impressões perfeitas. Sou rica, sou simples, né? Digamos, humilde. Aquilo pra mim era o máximo, aquilo era um sonho da vida. Eu sabia que a minha mala estava correspondente àquela altura, mas meu marido não. E eu não fazia ideia, porque eu achei que talvez alguém ia falar pra ele, né? Sei que não tem lingerie de homem, né? Mas, gente, uma cuequinha box, aquele negocinho, né? Esqueceram de falar isso pra ele, né? Eu arrumei meus cabelos, meio um banho de princesa. E estava dentro do banheiro super nervosa. E quando eu abri a porta ali, belíssima, ele estava com uma camisa de corrida. Ah, mas nossa, que exagera. Furada. Ah, mas ainda assim, manchada. Eu olhei aquela situação, eu falei, vamos dar uma chance, né? Vamos tirar até então o que interessa está por baixo, né? Gente, a cuequinha dele, ó céus. Acho que, não sei, sabe? Ele tinha, mas ele pensou, é isso, gente, o constrangimento da vida. Esse é o homem do qual casei, do qual... Amiga, como é que pode, né? Isso aí é uma grande questão, de fato. Não existe lingerie pra homem. E o cara, pô, tudo bem, né? Tu tá lá na lua de mel, tu tem uma lingerie, tu tem um negócio, tu quer ficar bonitinha pro cara, né? Pro teu marido. Mas o cara não pensa em ficar bonitinho pra mulher, não. Não tá nem aí, usa roupa furada, rasgada. Se bobear, tava com a cueca até freada, suja. Que é isso, meu irmão? Que é isso? Aproveitar que eu tô falante hoje, vou contar pra vocês o desastre que aconteceu na minha lua de mel. Minha lua de mel foi em Porto de Galinhas. E coincidentemente a gente encontrou um outro casal lá, que o Léo conhecia, que era da igreja dele, e a gente enturmou e vamos pra Praia dos Carneiros, e bora, a gente fez uma tour pra Praia dos Carneiros. Desde o dia que a gente chegou, eu e o Léo, a gente tinha feito um combinado de não comer nada na praia, pelo risco mesmo de intoxicação alimentar, tava muito quente, de passar mal, de só comer nos restaurantes. Máximo beber uma água de coco na praia. Beleza, tava seguindo tudo bem, gente, tava tudo indo bem. Até que nesse dia que a gente tava indo pra Praia dos Carneiros com esse outro casal, a mulher do casal comendo tudo. Gente, todo lugar que chegava essa mulher comia um trem. E eu fui ficando influenciada. De repente a gente chegou numa praia lá que o povo toma banho de argila. E aí tinha o pessoal, eu escolhi o pior lugar, gente. Tinha um pessoal vendendo espetinho de camarão. Era o pior momento. E ela foi, eu quero espetinho de camarão. E tá lá comendo espetinho de camarão. E eu falei, vou também. Vou nessa. Quando o Léo me viu com o espetinho de camarão, ele já me fuzilou com o olhar. E eu, né, fingi de doida, fingi de maluca, não vi nada. E tô aqui, ó, comendo meu espetinho de camarão. Lindíssimo. Gente, eu confesso que eu sou carioca. Quando a gente vai na praia no Rio, a gente come de tudo. Vende de tudo lá, tá? De tudo, meu amor. Eu compro sempre meu matezinho leão, entendeu? Compro meu mate com limão. Eu compro um sanduíche natural, igual lá a mãe da Maria de Fátima em Vale Tudo, que vende seu sanduíche natural na praia. Eu gosto de comer, tipo assim, uma água de coco. Eu não gosto de comer, por exemplo, camarão na praia. Não como essas coisas. Não como. Porque eu sinto que faz muito mal. Por exemplo, biscoito Globo, sempre como. Se eu estiver no quiosque, eu peço alguma coisa. Agora, na praia, eu não como camarão de jeito nenhum, gente. Já tive muitas histórias de amigos lá no Rio mesmo, tá? Não tô nem falando fora do Brasil. Ela tá em Porto de Galinhas, né, na história dela. De intoxicação alimentar, mas vamos ver. Sabe aquele negócio, quando você não é do ramo, aí você vê outra pessoa fazendo, você vai fazer, só você se lasca? Foi isso que aconteceu. Comi o espetinho de camarão e o nosso hotel da Praia dos Carneiros era uma viagem. Estamos voltando, pleníssimos e tal. Léo tinha que passar do nosso hotel para deixar esse pessoal no hotel deles. Quando passou na porta do nosso hotel,
eu comecei a ouvir uns barulhos da minha barriga. Andou mais um quilômetro, eu tava retorcendo, o meu intestino tinha virado do avesso, tava fazendo aqueles barulhos, aquele negócio, e eu já tava suando frio, me contorcendo no banco do carro e aquele pessoal conversando. Eu não tava nem ouvindo mais o que o povo tava falando, eu já tava lá em Nárnia. Galera conversando, quem conhece meu marido sabe que ele ama conversar. Chegou na porta do hotel deles, ao invés do povo descer, eles ficaram dentro do carro batendo papo. E nisso eu tava verde, gente. Eu já tava esverdeada. Leonardo batendo papo, conversando. O que eu fiz? Mandei um SMS pra ele. Eu falei, manda esse povo embora, porque senão eu vou evacuar dentro desse carro. Leonardo não viu a mensagem. Gente, eu tava roxa, verde, e eu olhava pra ele e ele não olhava pra mim. De repente eu olhei pro celular dele e falei, nossa, alguém te mandou uma mensagem. Aí ele olhou, encerrou o papo. Gente, taca-lhe pau nesse carro. Taca-lhe pau nesse carro. E corre com esse carro. E chegamos no hotel, era uma pousada. E na nossa pousada não tinha elevador, tinha que subir de escada. Eu falei pro Leonardo, se eu der um passo, se eu levantar minha perninha para subir na escada, o negócio vai acontecer aqui, você vai ter que me carregar. Leonardo me cata no colo. Os hóspedes achando que lindo, o casal de lua de mel, ele carregando ela. Não era nada de lindo não, é porque se ele me deixasse subir a escada, você já sabe o que ia acontecer, né? Quando eu entrei no quarto, eu falei, você fica aí de fora, porque a situação aqui tá tão feia que você não vai aguentar, você vai morrer intoxicado. Dito e feito, destruí o banheiro, ainda bem que o coitado ficou lá de fora, destruí o banheiro. Resumo da ópera, perdemos 2 dias da lua de mel, eu precisei tomar soro, tive desidratação. A outra, que comeu até as pedras da praia, comeu tudo que viu pela frente, comeu o espetinho de camarão, ela não teve absolutamente nada, não. Já eu quase morri, mas é aquela questão, se você não é do ramo, pra que você vai inventar? Pra que você vai entrar? Amiga, eu tô rindo com respeito. Literalmente uma merda, né? Pô, porque aí, minha querida, com intoxicação alimentar, com você tendo que tomar soro, toda se cagando, de fato, você não vai fazer um vuki-vukizinho gostosinho, né? Não vai. Tu não vai fazer um amorzinho, né? Tu vai fazer um cocôzinho, um cocôzão. Que merda, amiga, que merda. Todo mundo faz vídeo nesse TikTok bebendo água, mas eu tive que tomar uma gin com tônica pra contar um bafão que aconteceu comigo na minha lua de mel. Eu e meu marido, nós resolvemos viajar pra Búzios. Ficamos 4 dias em Búzios e um dia resolvemos ficar em Arraial do Cabo. Beleza, Arraial, as praias são perfeitas, não tenho o que reclamar da praia, tirando a cidade. Podem falar o que for, gente, eu odiei a cidade de Arraial do Cabo, achei muito feia, fedorenta, uma cidade que não é limpa, uma catinga de xixi, não gostei. Cada um tem o seu gosto, foi o meu gosto e eu não gostei. Ok, vamos lá, reservei Amiga, falar que Arraial do Cabo tem catinga de xixi, amiga. Mas tá bom, vou ouvir a sua história. o hotel por um aplicativo, né, de reservas de hotel, beleza. Chegando na cidade de Arraial, depois do passeio, nós fomos procurar o hotel que a gente iria ficar. Quando a gente chegou no hotel, pra começar, o local do hotel era um morro desse jeito assim, ó, quase que o carro não subiu. Eu já fiquei com medo daí. Quando a gente chegou no hotel, que eu olhei a frente do hotel, não condizia com nada que a gente tinha reservado no aplicativo de reserva. Mas aí até aí tudo bem, vamos entrar. Quando eu cheguei lá dentro, a gente fez a reserva, né, fez o check-in e tal, que a gente chegou, era mais ou menos umas 3 horas da tarde. A moça falou bem assim, ah, sim, tudo bem, vamos fazer o check-in aqui de vocês, o quarto de vocês é esse aqui, o número 1, tipo, do lado dela. Aí eu fiquei com meu marido, como assim, gente? Estamos de lua de mel, vamos ficar no quarto número 1, tipo, na entrada do hotel, todo mundo que passar pela porta do quarto. Mas Caraca, não tem nada pior do que você ficar hospedada basicamente na recepção, né? Tipo, você não pode fazer barulho no quarto e é só barulho do lado de fora, né? Ai, que constrangimento. aí vamos relevar o último dia de viagem, tudo bem, não tem problema. O que que tem, né? Ficar no número 1. Vamos lá, entramos dentro do quarto. Pensa num quarto que eu não conseguia pisar no chão. Eu não conseguia botar o meu pé no chão de tanta nojeira. Não tem quando você passa o pano mal passado, que fica aquele pé peguento no chão? Eu tinha que ficar de chinelo ali o tempo todo. Fora que, como a gente chegou da praia, nós precisávamos tomar um banho, porque estávamos todos suados, grudados de areia, de praia, de sal. E aí meu marido foi tomar o banho primeiro e eu peguei a toalha que estava em cima da cama. Quando eu abri a toalha do hotel, vocês não estão entendendo. Ela tinha um furo desse tamanho, um buraco e tava preta, de sujeira, como se tivesse tipo grude de corpo mesmo, parece que não colocaram nenhuma aqui boa pra lavar. Desculpa a falação, mas é porque o vizinho tá em reforma aqui do lado e
Ai, que nojo! Primeiro, se você for militante de que tem que ficar andando com sapato, pô, tu tá num hotel, na moralzinha, na tua lua de mel, numa região de praia, você não vai querer ficar descalça? Eu quero ficar descalça sempre, ou de meia. Sempre. Sempre. É um absurdo isso. Absurdo! Absurdo! Não tem como. Pô, não tem como. Aí agora, pra piorar, a toalha toda furada e suja. Gente, mas que espelunca que você ficou, amiga. Gente, olha só, sem elitismo. Mas não dá pra ter uma lua de mel num lugar também todo caído assim, pô. Ou foi enganação, falsa propaganda? Eles estão falando na minha cabeça e eu não tenho como gravar vídeo sem eles falar, né? Porque eu tô em casa. Mas resumindo, o banheiro estava fedorento, tava cheio de bichinho de lâmpada colado na parede, tinha bichinho de lâmpada colado no ar-condicionado. E aí, quando eu fui lá na recepção reclamar, elas falaram que tinham acabado de limpar o quarto, que elas não tinham o que fazer. Simplesmente nós estávamos a quase 10 horas de casa. Ô, mana, se você tinha acabado de limpar o quarto e não tinha o que fazer, imagina como é que não tava esse quarto antes, hein? Que passou um tufão aí, um furacão. Xênia. De limpar o quarto, que elas não tinham o que fazer. Simplesmente nós estávamos a quase 10 horas de casa. Eu olhei pra cara do meu marido, estávamos muito cansados, mas eu falei, vamos embora. Aí ele, nossa, eu estava esperando por essa sua resposta, vamos embora. Pegamos 10 horas de estradas, era mais ou menos 4 horas da tarde, chegamos em casa quase no outro dia, mortos de cansada, perigo da estrada. Fui lá no Google, fiz aquela reclamação, adiantou de quê? De nada, porque o perrengue foi feito, ninguém estornou meu valor, porque já tinha sido pago. Então o que eu falo pra vocês, se vocês vão reservar um hotel, uma pousada, um resort, sei lá, o que for reservar, pesquisem muito, porque não adianta só pesquisar no aplicativo que vocês vão fazer a reserva, vocês precisam pesquisar em outros sites, pesquisam avaliações no Google, porque igual, por exemplo, esse hotel que eu fiquei, eu só pesquisei na plataforma, todo mundo falando super bem, tal, falando que era super higiênico, que a localização era perfeita, não tinha nada de perfeito. Eu acho que é tudo falcatrua, esses comentários da plataforma. Então, o que eu indico vocês é, vão e pesquisa em outras plataformas, do Google, pesquisa, sei lá, do YouTube. Eu acho que quando você vai fazer uma viagem, você quer saber sobre o local, beleza, você tá numa plataforma ali, você vê na plataforma. Mas é importante você sempre jogar no Google o nome do hotel, reclame aqui. E ver o que já reclamaram desse hotel, entendeu? Principalmente coisas recentes, porque aí você vai ver que, ali tem a realidade das coisas. Tem que ficar ligadinha. Caraca, que bosta passar por isso no meio da lua de mel, né, cara? Não dá nem pra aproveitar, tem que voltar pra casa. Pô. Essa é a lua de mel dos sonhos que sempre deu errado. Vou contar pra vocês essa história que é muito complicada. Bom, em 2022 eu casei e aí essa história começa um pouquinho antes, um ano atrás. Quando a gente tava no planejamento do nosso casamento, a gente decidiu que queríamos passar a nossa lua de mel em um chalé, que é esse chalé que estamos aqui 2 anos depois do nosso casamento. E por que deu errado? Porque a gente não conseguiu estar aqui há 2 anos atrás. Eu vou contar pra você. Bom, aconteceu que 1 ano antes do nosso casamento, a gente entrou em contato com o dono do chalé, falando que a gente queria as datas pro ano seguinte, porque nós queríamos comemorar nossa lua de mel aqui e tudo. E aí, as datas ainda não estavam disponíveis no Airbnb. E aí, o que aconteceu? Aí o dono pegou e falou assim, não, eu vou reservar já pra vocês a data, podem ficar tranquilos. Vocês fazem pra mim o pagamento só de 50% e eu reservo a data pra vocês. Quando liberar as datas no Airbnb, eu só removo, porque a gente chamou com muito tempo de antecedência, ainda não tava liberado pro mês que a gente queria, que era junho, ali por volta do dia 16, 17, né, que a gente ia casar no dia 12. E aí o que aconteceu? A gente falou, não, tudo bem, perfeito, pode ser dessa forma. Gente, aconteceu que a gente fechou com ele, fez o pagamento, tudo certinho, de somente 2 diárias nesse chalé. E a gente foi falando com ele durante o ano, sabe? Tipo, olha, tudo certo, não, tudo certo. Então, tava tudo ok. 1 semana antes do casamento, em 2022, a gente mandou uma mensagem falando, tá tudo certo, né? A gente vai semana que vem pra aí, tá tudo ok? Não, Sabrina, tá tudo certo. Enfim, tava tudo ok. Nossa lua de mel começou. Casamos 12 de junho, dia dos namorados de 2022. Fomos pra Floripa. Então, passamos 3 dias lá em Floripa. Se eu não me engano, foi ou
mais, até segunda, terça, quarta. E aí a gente chega sexta no chalé e ia sair no domingo. Esse era o objetivo. Sexta-feira a gente foi, né? Saiu lá do hotel que a gente tava. Fomos pra rodoviária de Floripa. Quando tava lá na rodoviária de Floripa, eu só mandei uma mensagem assim pra ele. Olha, não vou falar o nome dele aqui, né? Mas eu falei, olha, José, vamos supor que é José. Olha, José, estou aqui na rodoviária, daqui tantas horas a gente vai chegar. A pessoa que vai levar a gente já tá vindo. Na hora, gente, ele manda um áudio e me liga. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí ele fala assim, Sabrina do céu, eu te peço mil perdões. Eu cometi um erro terrível. Aí eu lá na rodoviária, assim, tipo, do lado do Gustavo, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Já tá... Ai, não, gente, não. Aí ele pegou e falou assim, aconteceu que tinha pessoas aqui na semana passada, nesses dias, né, no começo da semana, essas pessoas pediram pra estender os dias da diária e infelizmente eu falei que podia porque eu esqueci da diária de vocês que tava reservada. Ou seja, ele não tirou do Airbnb, mesmo a gente falando várias vezes com ele. E aí o que aconteceu? Gente do céu, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, como assim? A gente já tá na rodoviária, a moça já tá chegando aqui pra buscar a gente, pra levar a gente aí. E aí eu comecei a ficar desesperada. E eu chorei, porque era a minha lua de mel dos sonhos. Aí o Gustavo, Sabrina, calma, vai dar certo. O proprietário falou, gente, eu vou devolver agora o dinheiro pra vocês. Aí ele pegou e devolveu assim, a gente ia pagar numa grana. E ele devolveu na hora o Pix. Eu e o Gustavo ficamos à deriva na rodoviária de Floripa. À deriva, ficamos lá. E a gente falou, e agora? Depois de eu ter chorado horrores, a gente decidiu achar um lugar em Floripa pra ficar. Só que aí, o José, o proprietário, pegou e falou assim, olha, quando você... Eu peço mil perdões, nunca aconteceu isso, foi realmente um erro meu, mas quando vocês quiserem, vocês vão ter o direito de voltar nesse chalé e eu vou dar pra vocês uma diária pra compensar. Ah, que legal. Ah, que legal. Ele vai dar uma diária pra compensar depois. Será que eu vou poder garantir que eu vou nesse hotel, nesse chalé de novo? Porque você não vai esquecer? Bom, já sabemos que ela tá aí no chalé, né? Mas, pô, cara, como é que faz um negócio desse? Você não pode contar com a pessoa. Isso que aconteceu. Gente... Meu Deus do céu. Depois que eu fiquei desesperada, chorei, horrores, a gente decidiu, foi no Booking, achamos um hotel lá em Floripa, muito top também, a gente reservou, né, esse hotel e fomos na mesma hora pra lá. E o hotel era maravilhoso em Floripa, tal, era na Praia dos Ingleses, o hotel que a gente decidiu ficar lá em Floripa. E aí foi essa nossa lua de mel, ou seja, a gente nunca conseguiu ir no chalé dos sonhos. Mas agora vem o segundo perrengue, 2 anos depois, em 2024. Então vamos ver o segundo perrengue, porque ela foi pro chalé, ela tá no chalé, mas acho que não foi fácil chegar lá não. Meu Deus, que chalé é esse, querida? Parte 2 da lua de mel dos sonhos que sempre deu errado. Bom, então, em 2022, nós acabamos não conseguindo vir pra Serra Catarinense, Urubici, e tivemos que ficar lá em Floripa mesmo. Acabamos fechando lá um hotel na Praia dos Ingleses e ficando por lá mesmo. Então, eu fiquei frustrada porque o chalé era o chalé dos meus sonhos, gente. Esse chalé é incrível. E eu sempre quis vir pra cá. Quando foi esse ano, em 2024, eu e o Gustavo estávamos indo, né? Estávamos pensando em comemorar os 2 anos de casados. Veio na nossa lembrança que o José, o proprietário do chalé, tinha falado que iria ceder pra gente uma diária quando a gente quisesse retornar pra Urubici. Nós conseguimos voltar e aconteceu que a gente entrou em contato com ele, perguntou, né? A gente ficou super aflitos. Meu Deus, será que ele vai aceitar mesmo? Será que não? Como que ele vai reagir a isso? Mas ele foi super solícito e falou assim, não, com certeza, eu vou fazer isso por vocês têm sim direito, né? Eu falei pra vocês que vocês teriam direito a uma diária, então eu vou dar essa diária pra vocês, quando vocês quiserem vir. E então nós decidimos vir em junho para comemorar os 2 anos de casar. Agora começa o perrengue, gente. Meu Deus do céu, como é difícil chegar em Urubici sem carro. Então vamos lá. Lembrando, eu e o Gustavo não temos carteira de motorista, então nós tivemos que contratar um carro para trazer a gente pra cá. Então no começo de junho, a gente fechou com uma moça que faz transporte de Uber pra trazer a gente. A gente já tinha pago pra ela e ela ia trazer a gente na data e horário combinado, que era 2 horas da tarde. Nós saímos quinta-feira de São Paulo, nós viemos de ônibus pra Florianópolis e chegamos em Florianópolis 10 horas da manhã. Ficamos esperando até 2 horas, que era o horário combinado com a pessoa. Levando em consideração que na semana que a gente ia fazer a viagem, essa pessoa mandou uma mensagem pra nós, falando que não iria ser mais ela que ia trazer a gente, mas sim um parceiro dela.
né, um homem que era um menino, que era parceiro dela, enfim, de viagens, e a gente falou, não, tudo bem, beleza. Gente, aconteceu o quê? Nós mandamos mensagem, tava tudo certo pra ele vir buscar a gente, e aí quando foi 2h, 2h30, ele mandou mensagem falando assim, olha, eu acho que eu vou me atrasar um pouquinho, porque aconteceu um problema aqui no carro, tive que levar o carro pra oficina pra arrumar, mas eu vou, é certeza que eu vou. Gente, o combinado era 2h, 2h30, deu 3h da tarde, 3h30, 4h, 4h30, 5h, 6h e nada desse homem chegar. Nesse meio tempo, a gente foi conversando com ele. Então, ele avisou pra gente, olha, ainda tô atrasado, vocês podem ficar andando aí no centro de Floripa pra conhecer. E quando eu estiver saindo daqui, eu vou avisar vocês. Só que, gente, a gente já tava lá desde as 10h da manhã. E o combinado era 2h da tarde. Então, a gente mandou mensagem pra ele quando era 4h, falando, gente, e aí, tem previsão? A gente precisa de uma previsão pra vocês chegarem aqui, porque a gente já tá esperando há muito tempo, a gente precisa chegar. E o nosso check-in no chalé era a partir das 2h, se não me engano, era 2h. Então, gente, a gente perdeu uma diária do chalé, praticamente. Acabou que quando... Perdeu a diária que ganhou, cara. Pô, mano, parece que tava encantado esse negócio aí pra elas. A gente mandou mensagem pra ele 4h da tarde perguntando qual era a previsão, essa pessoa não respondeu. Deu 4h, 5h, 5h30, a gente entrou em contato com a menina que a gente tinha feito, né, o primeiro contato, e falamos pra ela, olha, o moço, o Uber não chegou até agora, não nos posicionou mais, não respondeu mais a gente precisa sair daqui, a gente precisa ir pro chalé. Ela só mandou mensagem pra ele, nem respondeu a gente, eu liguei. Aí nisso que eu liguei pra ela, ela desligou minha ligação, não me atendeu e não me respondeu. Logo em seguida ela respondeu assim, mandou com um print da conversa e um áudio dele falando assim que tava lá na oficina ainda e que não tinha saído ainda. Só que assim, ele respondeu ela por mensagem, não me respondeu. E ela só respondeu assim, olha, ele falou que tá na oficina, mas que vai avisar vocês. Aí eu falei, poxa, a gente tá esperando desde as 2h da tarde, a gente já tá cansado. Mandei mensagem novamente pra ele, 6h da tarde, ou era 6h30, perguntando, sem nenhum posicionamento ainda dele. E aí eu mandei mensagem pra ela e falei assim, olha, chega, a gente não vai esperar mais, a gente já esperando aqui desde as 2h, foi tudo fora do combinado. Ela que ia levar a gente, né? Na semana ela falou que não ia mais levar a gente, que seria outra pessoa. O horário era 2h da tarde e ele não compareceu no horário certo. E aí o Gu até falou assim, Sá, se o atraso fosse nosso com eles não iriam esperar tudo isso. Tipo, se a gente tivesse atrasado, ia dar meia hora, eles iam esperar e eles iam embora, ia seguir a rota deles. Então a gente já foi muito paciente. Gente, a gente esperou quantas horas, Gu? 6 horas esperando. 6 horas esperando e nada da pessoa chegar, nada. 7h da noite, a gente falou, não dá mais. A gente pegou, entrou na 99, colocou lá o endereço pra gente ir pra Urubici. E a gente falou, meu, não vai dar certo, porque, gente, é muito longe, era mais de 150 quilômetros. Tava dando 300 e pouco a viagem. E a gente já tinha pago antecipado para essa moça. Gente, o grande aprendizado que a gente tá tendo aqui é que pagar antecipado tem que ter algum contrato, alguma coisa, porque não tá valendo de nada, né? Parte 3, 99, e começamos a negociação. Uns caras respondiam, falavam, não, esse valor tá muito baixo, não consigo. Aí eu, tipo, moço, pelo amor de Deus, gente, só tem isso na conta, é o que a gente consegue, porque o dinheiro já tava, né, com o outro transporte que a gente tinha fechado, tudo. E era o nosso dinheiro da alimentação, gente, que a gente ia usar aqui pra alimentação. Acabou que a gente conversou com 3 carros lá na 99, tentando negociar, e o terceiro fechou. Então, quando foi mais ou menos por volta das 19h10, esse moço apareceu pra levar a gente. Ai, que perrengue. Gente, aí nós fomos, né? Ele até tentou que a gente pagasse mais caro, mas não tava, gente. Não tinha como, era tudo que a gente tinha na conta. E aí a gente conseguiu negociar com ele. Então ele levou a gente. Tava dando a previsão 2 horas de viagem de carro. Quando pensa que não, a gente tá já no carro, ele tá levando a gente, beleza. Quando pensa que não, tava dando essas 2 horas aí, quase chegando no destino. Olá, tudo bem? Sim, amor, pergunta. Aí quando tava dando essas 2 horas, quase chegando no destino, a gente viu que o endereço tava errado. Ainda faltava mais 1 hora de viagem, gente. Eu não tava aguentando mais, eu só queria ir no banheiro, que eu tava super apertada. E a gente ia ter que pagar a mais, a gente não tinha dinheiro. Gente, só perrengue, só perrengue. Então foram 3 horas dentro daquele carro. 3 horas. E aí, a Serra Catarinense subia. Gente, a gente começou a subir. E a gente veio pela rota do Corvo
Corvo Branco, né, Gu? Corvo Branco. E é uma rota assim, ó, que só tem curva e tem alguns trechos que não é asfaltado. Então é realmente perigoso e tudo muito escuro. E eu, tipo, orando, falando, Senhor, em nome de Jesus, que... Gente, anota aí. Não vou pra Serra Catarinense, hein? Só de helicóptero. Nunca andei de helicóptero. Só vou de helicóptero. Vou com o marido da Francine Elk. Vou pedir ajuda pra ela. Ah, pelo amor de Deus. Que é isso? Deve ser lindo. Mas nessa vida não vai rolar. Ai, que preguiça. Meu Deus do céu. Mas por que quer se enfiar no meio do mato, do alto da Serra Catarinense? Já deu errado da primeira vez, você acha que ia dar certo? Bem que ela tá feliz, né? carro num derrape que a gente consiga chegar bem. Enfim, acabou que a gente ajustou lá o endereço, a gente conseguiu chegar no lugar. E o proprietário tinha mandado pra gente uns áudios explicando que como que era pra entrar na vila aqui, pra acessar o chalé. E aí ele falou, olha, quando vocês estiverem chegando, vocês vão chegar no Morro da Igreja. E aí nesse Morro da Igreja aqui de Urubici, vai ter a placa lá da nossa vila. E aí é só vocês subirem e entrarem à primeira direita. Essa era a orientação. A gente viu essa igreja, a gente foi um pouquinho mais adiante e viu o nome da placa. E aí a gente falou, perfeito, é essa placa, nós chegamos no chalé. E lá tava dando que tinha chegado mesmo. Então nós pegamos, o Uber deixou lá a gente ficou super preocupado porque já era que horas, gente? De 7 horas da noite, a gente chegou, era 10 horas da noite. Isso só de viagem de carro, de Floripa pra Urubici. Quando a gente chegou lá, a gente ficou super preocupado porque o Uber ia voltar sozinho, tá? À noite, aquela serra muito doida. E a gente o Gu até falou assim, vamos orar com ele pra que Deus abençoe, né? Pra que não aconteça nada na viagem dele de volta. A gente teve ali um momento de oração, tudo. E foi embora e deixou a gente lá. Ok, tava tudo certo. Aí, quando a gente vai entrando ali na vila dos chalés, o moço fala, oi! Apareceu o moço e falou, oi, tudo bem? E a gente falou, oi, a Sabrina e o Gustavo, a gente veio pro chalé e tal. E ele, chalé? Aí a gente tipo, ele, qual é o nome do chalé? Chalé tal, vila tal, que era o nome daquela vila, e chalé tal. Ele pegou e falou, não é aqui. A gente falou, não, mas a placa tá ali, é igual. Ele, não, é porque existem duas vilas com o mesmo nome. E essa aqui é a da frente, a de vocês era a de trás. E aí a gente falou, não, mas cara, como assim e tal? E ele falou, cara, que cansaço! Não! só que tá longe daqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, isso não acaba nunca. Como que a gente faz pra chegar nesse chalé? E ele super solícito falou assim, olha, mãe, né? A mãe dele tava acordada, falou, mãe, recebe eles que eu preciso ir. E a mãe dele, uma senhora muito fofa, recebeu a gente, pediu pra gente entrar na casa dela. E ela, por favor, entrem, né? Eu vou receber vocês. Vocês ligam pro dono do chalé pra falar que vocês estão aqui, qualquer coisa ele vem buscar vocês. E o Uber já tinha ido embora. A gente falou, nossa, muito obrigada, tal, por receber a gente. E a gente ligou pro dono do chalé e ele não estava atendendo. E ele falou que dormia cedo mesmo, né? Gente, aconteceu que a gente ficou lá à deriva, não tinha mais o que fazer, já era 10 horas da noite. Provavelmente eu não ia conseguir contato de táxi e a gente já tava ficando desesperado. Eu falei, não, a gente vai de pé, não tem problema, né? Super otimista. Não, nós somos paulistas passam por perrengue sempre e a gente vive caminhando. E a gente viu que faltavam ainda 5 quilômetros. Aí eu falei, não, 5 quilômetros, tranquilo, a gente vai. Nós somos paulistas. O que é 5 quilômetros 10 horas da noite na Serra Catarinense? Nada! É tranquilo! O senhorzinho, né, esposo da mulher, falou assim, não, gente, vocês não estão entendendo. Lá, provavelmente, deve ser estrada de terra. Como é que vocês vão subir com essa mala de vocês e tal? Pegou e falou, quer saber? Eu vou levar vocês até lá. Gente, e ele nos socorreu, levou a gente, colocou a gente no carro dele, na estrada dele, colocou nossas malas lá atrás do carro e a gente se enfiou lá dentro e ele trouxe a gente até o chalé. Ele foi, aquele senhor, aquele casal, foi uma bênção na nossa vida, porque eles nos socorreram de verdade, anjos de Deus. E aí, pô, anjos de Deus mesmo, finalmente. Anjos de Deus. E aí eles trouxeram, né, a gente até aqui o chalé. E realmente, gente, não dava pra ir andando. A gente ia demorar uma hora e meia só andando pra chegar aqui. E, enfim, graças a eles, nós somos salvos e nós chegamos no nosso destino. E, enfim, essa é a história da nossa lua de mel dos sonhos que sempre deu errado. Como é difícil chegar em Urubici sem carro. E é isso, gente. Ai, mas deu certo, que bom que depois de 2 anos e basicamente um dia inteiro, vocês chegaram.
estão aproveitando esse chalé. Tudo! Meu marido passou mal no dia da nossa lua de mel e depois tivemos a pior notícia das nossas vidas. Estávamos no segundo dia de lua de mel, nossa tão sonhada viagem. Meu esposo acordou dizendo que não estava muito bem, estava se sentindo cansado. Achamos que fosse por conta da correria do casamento e seguimos com nossa lua de mel. Só que do nada ele caiu no chão, teve um desmaio e bateu com a cabeça no chão. Eu fiquei desesperada. Fomos para a emergência e chegando lá foi pedido uma tomografia da cabeça devido ele ter batido com a cabeça no chão. A queda não causou nada, mas descobrimos algo muito pior. Meu marido estava com um tumor muito grande que estava comprimindo o cérebro dele. Imediatamente voltamos para começar com o tratamento. Foi muito difícil. Ele precisou fazer uma cirurgia muito invasiva, mas o tumor estava muito grande e não conseguiram remover ele todo. Infelizmente, o amor da minha vida ainda não acordou. Já tem 2 meses que ele fez a cirurgia e aguardo a cada segundo que ele acorde. Caraca, que triste. No segundo dia da lua de mel, gente. Ai, espero que fique tudo bem. Eu vou contar a história agora do dia que nós fomos expulsos do hotel na nossa lua de mel. Estávamos no México, na cidade de Playa del Carmen, até que chegamos no nosso hotel lindo e maravilhoso. E lá a gente iria ficar 4 ou 5 dias, né, nesse hotel. Acho que era 4 dias. No terceiro dia, né, ainda faltava mais uma diária, a gente foi fazer um passeio, né, que lá era o dia inteiro esse passeio. A gente saiu de manhã do hotel e voltaria só à noite. Até que deu umas 6 horas da noite, era a última atração lá do lugar que a gente tava. Eu peguei meu celular e tinha mensagens da moça do hotel falando assim: olha, tentei falar com vocês desde as 11 da manhã, como não tive resposta, as malas de vocês já foram retiradas do quarto, né, porque os novos hóspedes precisavam entrar. Falando que a nossa hospedagem já tinha acabado já. Sendo que ainda tinha mais um dia, né. Ela mandou foto pra gente, as nossas malas, gente, as nossas coisas, tudo na recepção. Coisa dentro de sacola, sabe? Que tinha biquíni, assim, que tava no banheiro, essas coisas, tudo dentro de sacola, tudo na recepção. Aí a gente ficou tipo assim, como assim? A nossa reserva vai até amanhã? Aí ela, não, é até hoje. Eu, não, é até amanhã. E peguei e mandei o print pra ela, comprovando que seria até amanhã. Aí ela, nossa, verdade, mas aqui no sistema não aparece pra mim. Eu falei, tá, e agora? Eu falei, por favor, pode colocar nossas coisas novamente no quarto? Aí ela, os novos hóspedes já entraram no quarto de vocês e a lotação do hotel já está 100%, né, preenchida. Aí a gente, sim, a gente vai dormir na rua? Tipo, faça alguma coisa aí. E ela pegou e resolveu e falou assim, nós iremos pagar uma diária pra vocês, né, pra vocês não terem que dormir na rua. Não sei se seria só uma noite pra dormir. Falei, então vamos lá, vamos pro hotel, a gente dorme, acorda e já... E lembrando que o hotel que a gente tava era muito legal. Era muito legal, era um hotel muito bom e tal. E a gente pagou 4 dias pra ficar nesse hotel. E aí beleza, aí ela falou, ó, vamos levar vocês pra um outro hotel pra vocês poderem dormir, tá bom. A gente pensou, nossa, eu acho que eles vão... Pô, a gente num hotel top. E chegamos lá, era um hotel muito zoado, muito zoado. A gente ia dar paz, só pra dormir, tá bom. Entramos no hotel, vamos dormir. Tinha uma balada do lado. Era tipo, acho que era parede com parede certeza. do hotel. As paredes do hotel tremiam. Tremiam de verdade. E aí, como a gente tinha passado o dia inteiro fora, né, em Estávamos passeio, a gente tava mortos, muito cansados. cansada, a gente só queria dormir. E eu não conseguia dormir com esse barulho. Aí foi quando, sério, minha cabeça começou a doer. Eu falei, eu até briguei com o Luan. Porque o único dia que nós brigamos. Eu tava com tanto Brigamos sono. na nossa lua de mel. E eu não conseguia dormir por causa do hotel que a gente tava. Enfim, o que deu no final das contas? Não deu em nada. Porque a gente passou raiva, né, pra dormir nesse hotel. Até hoje, nunca... Tentei entrar em contato. Nunca reembolsaram a gente, né, da última diária. E foi isso que aconteceu, né? Vocês falam, escrevem aí nos comentários. Caraca, cara, olha, pode ver aí, hein? É uma recorrência de questões com a acomodação na lua de mel. Tem que conferir 1000 vezes, hein? E mesmo quando você confere, quando você tá certinho, a pessoa vai lá e te expulsa do hotel. Imagina você tá curtindo a sua lua de mel em Maldivas e do nada a embarcação que você tava naufragar. O que você faria?
Foi isso que aconteceu com esse casal goiano, que saiu do meu país, Goiânia, pra naufragar em Maldivas. Isso é mais que chique, agora vocês têm uma história pra contar pro filho de vocês. Recentemente eles precisaram dividir um colete, né, até chegar a ajuda, e eles falaram que estavam bem calmos. Falaram que só conseguiram manter a paciência em alto mar porque eles gostam de praticar mergulho. Eu ia conseguir estar tranquilo, pensando o que estaria passando por debaixo de mim ali no mar, gente. Só pensando nessas coisas e entrar em desespero, com certeza. O Caio e a Fernanda falou que essa situação não atrapalhou a lua de mel deles, não. Eles informaram que acreditam que uma onda que pode ter ocasionado esse naufrágio. Caio ressaltou. Quando ele bateu nessa onda, entrou uma onda bem grande dentro do barco. Só que ele não afundou na hora. Depois a gente continuou navegando cerca de 20 minutos. Só que o barco foi pendendo para um lado direito. Aos poucos, à medida que a gente ia navegando. Então eu acho que aconteceu que ele bateu em uma onda forte e quebrou alguma coisa na calha do barco. E entrou água no compartilhamento. Quero saber o que tu faria nessa situação e já me segue pra ficar atualizado. Menina, bateu uma onda forte e você tá de repente à deriva nas Maldivas na sua lua de mel. Isso é uma grande história pra contar, né? Caraca! Poderiam processar e ganhar uma grana aí, não? Ou isso entra como tragédia? Pouco se fala sobre o pré-casamento do crente. Meninas cristãs, assistam isso. Gente, primeiramente, o que é? Eu tô no pré-casamento. O que é o pré-casamento? Você tem que se preparar, minha filha. Não só emocionalmente, não só financeiramente, mas de tudo. Como que você se prepara pra vida pós-casamento? Se você entende, né? Primeiro de tudo, primeiríssimo, você tem que se prevenir. O que é se prevenir? Você tem que procurar um método, alguma coisa, seja, o que você vai fazer depois do casamento? Conversa com seu parceiro, minha filha, tu vai casar, você vai acordar com esse homem. Então você chega nele e pergunta, o que a gente vai fazer? Vai usar camisinha? Vai tomar anticoncepcional? Vai colocar DIU? O que vocês vão fazer, entendeu? Se prevenir. Segunda coisa, que também é um super tabu na hora de falar disso, mulheres, depilação, o que a gente vai fazer, entendeu? Porque eu não quis fazer laser, porque eu tenho vergonha de ficar me abrindo lá pras pessoas, e agora eu tô lascada, porque eu não sei fazer mais nada, entendeu? Com a Gillette você fica ali 60 anos, não fica bom. Então, usem também, procurem e pesquisem sobre depilação, o que fazer, como vai fazer, você vai casar, né, minha filha? Você não vai querer entrar na lua de mel já parecendo um lobisomem. Terceira coisa, se alimenta bem. O que é se alimentar bem? O que isso tem a ver com os assuntos assim, mais quente? O que tem a ver? Tudo, gente, porque o que acontece? Tem que se cuidar, tem que treinar, tem que fazer as coisas, porque há menos de 6 meses atrás, eu não aguentava subir uma escada. Agora que eu tô começando a treinar, tendo ali um corpo bom, porque você vai já entrar assim, você vai ser uma sedentária, entendeu? Então não vai dar pra curtir, se é que vocês me entendem depois as coisas, entendeu? Então, não tem tabu nenhum falar disso. Minha filha, todo mundo vai fazer quando casar. Aí é isso, entendeu? Então tem que se exercitar, tem que aguentar pelo menos subir uma escada, entendeu? Pra você aguentar fazer alguma coisa nessa vida. Último tópico, conversem com pessoas. Você sente que casou ou que tem algo ali que já é casado faz um tempo. Conversa, como que é? Como que acontece? Como que faz? O que é? Não vai lá sem saber de nada, você fica com medo, você vai se trancar no banheiro, não vai sair do banheiro nunca mais, entendeu? Então seja livre, fala, isso não é um tabu, gente. Isso, depois que você casa, é uma bênção de Deus, é uma adoração aos céus. Então para de ser idiota e vai procurar alguma coisa pra você fazer. Tá. Gostei das dicas pras cristãs. Tá, eu gostei da dica pra cristãs, mas eu vou dar uma dica de não cristã, tá? Mas alguém que já foi, que tem todo o respeito. Eu acho que se você escolheu esperar e você quer casar e quer fazer vuki-vuki só depois, ok. Mas ela tá falando coisas que a gente aprende bem mais nova, né? Tipo, depilação, né? Que você tem que aguentar lá o vuki-vuki, que é um exercício físico. Ainda tem essa galera que só faz vuki-vuki na lua de mel, gente. Eu entendo, né? Mas, sei lá. O que você acha? E eu que casei, depois de uma semana em plena lua de mel, eu pedi a separação. Nossa lua de mel foi em Buenos Aires, na Argentina, e vale ressaltar que foi a minha primeira viagem da vida. Então, gente, eu nunca tinha pegado avião, eu tava super ansiosa e com medo também. E o porquê que eu tava com medo? Gente, Que coincidência, vocês estão assistindo esses vídeos e eu tô na Argentina agora, que eu já deixei todos os vídeos gravados. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, eu estarei na Argentina. Porém, não estarei nem em lua de mel e nem me separando do meu mozão. Muito certinho, eu sou muito organizada, tipo, eu nunca tinha ido pra Argentina, Buenos Aires em si, só que eu já sabia de tudo de lá. Então eu estudo muito o local antes de ir, e o meu marido naquela, né? Foi uma semana super estressante, porque, gente, casar e sendo pobre ainda é muito difícil, porque você tem que resolver tudo e eu tava muito cansada, muita coisa pra resolver mesmo, fora que eu também tava trabalhando, e aí eu tirei as férias e a gente foi viajar. E como Argentina, Brasil, lembra um pouco o português, eu falei, vai ser tranquilo. Gente, na hora que a gente pegou o avião pra ir pra Argentina, eu tomei um susto. Meu Deus, você vê eles falando entre eles, você não entende nada. Tipo, não tem nada a ver com o português da gente.
Olá, que tal? Como estás? E aí eu entrei um pouco em desespero, mas aí eu falei, dá tudo certo. Só que aí teve outro detalhe. A gente não tinha internet quando a gente chegou lá no local, tudo. A gente pegou um taxista, que ele simplesmente pegou a cancela, assim, sabe quando tá abrindo a cancela? Ele foi junto com o outro cara pra não pagar o pedágio, porque lá acontece muito dessas coisas, assim, de taxista. É meio perigoso, assim. E aí, o meu celular simplesmente estufou a bateria em plena lua de mel. Então, tipo assim, vocês imaginam. Então já não tava muito em clima de lua de mel. E também não estaria, mesmo se tivesse tudo certo. Porque eu e meu marido, quando a gente viaja, a gente gosta de descobrir todos os lugares, de passear. Então a gente não gosta de ficar no lugar lá só de boa, tudo, né? A gente gosta de andar, de conhecer. Então não era uma viagem assim muito romântica, porque a gente também não é muito romântico. E brasileiro tem uma coisa que quando vê outro brasileiro em outro país, cara, você junta ali na pessoa e aí que começa a merda. E eu que casei uma semana depois, em plena lua de mel, eu pedi a separação. Parte 2. Gente, cara, quando começa a dar tudo errado assim, você tem que sentar, parar e pedir um McDonald's. Eu tinha falado pra vocês, quando o brasileiro tá em outro país, passando perrengue, e vê outro brasileiro, você se junta ali com a pessoa. E como eu disse, aí que a merda foi feita. Quando a gente chegou no hotel, a gente precisava trocar dinheiro. E aí a gente acabou conhecendo uma menina que ela tava viajando sozinha. E ela era brasileira. E ela também tava um pouco meio perdida. E a gente falou assim, vamos dar uma volta com a gente, tudo, né? E aí, gente, fomos, passeamos. E o legal é que, como eu falei pra vocês, eu estava sem meu celular. A gente não tinha ninguém pra tirar nossa foto. A gente nem falar direito, tava falando lá com os argentinos. E aí foi legal que a gente fez um combinado. Você tira nossas fotos e a gente tira de você. Então, foi muito legal. Graças a ela, a gente tem essas fotos. Só que aí entra um detalhe. A menina simplesmente grudou na gente igual carrapato todos os dias. Por quê? Como era no mesmo hotel, não tinha muito como a gente escapar, porque os passeios saíam no mesmo horário. E, consequentemente, os passeios dela eram o mesmo que o nosso. Só que pra mim, de verdade, não tem problema, contanto que você não faça o que ela fez. Ela começou a se meter comigo, com meu marido. Então, por exemplo, gente, olha só a situação que aconteceu. Eu peguei e falei pro meu marido, eu quero comer tal coisa. Aí ela, do nada, tipo, falando com ele, do nada ela olha assim, mas eu não quero comer isso. Tipo assim, e daí? Mona, toma tenência. Mona, alô, que isso? Tipo, eu e ele vai comer. Ela, não quero comer isso. Só que meu marido, ele, nossa, na Argentina eu passei meio perrengue pra comer, assim, que eu não como tanto carne, tipo churrasco. Então, gente, eu queria comer um lanche, que eu não tava aguentando mais comer aquilo. E aí eu falei pro meu marido, eu quero comer um Mac. Ela, eu não quero comer Mac. Não tô falando McDonald's. Salva tudo. Aquela, nem a publi, podia ser, mas não é. E eu também não, porque ele não queria comer. E aí, tipo assim, ele viu que a menina falou que não queria comer e ele embalou. Gente, eu dei um olhar mortal pra ele que vocês não têm noção. Passou. E aí ele começou a se incomodar com a menina e não tinha o que fazer no outro dia, né? A gente encontrou até um casal de brasileiro. E aí ela parecia a filha junto com a gente, porque, tipo assim, emburrada, porque ela queria ir embora. E a gente conversando com outro casal de brasileiro, ela, eu quero ir embora. Aí meu marido até falou pra ela, pode ir embora, ué. E aí chegou o dia que eu não aguentei mais. Mano, mas que, pelo amor de Deus, a pessoa não tem uma noção, não, de grudar num casal que tá em lua de mel. Uma coisa é um passeio ali, ajuda a tirar uma foto, agora todos os dias? Que é isso? Agora, eu tô curiosa por que ela se separou do marido depois dessa lua de mel, né? Lua de mel, eu pedi a separação daquela menina e nem o meu marido tava mais aguentando, só que a gente nem ficou falando muito disso, porque, como eu falei pra vocês, a gente meio que encontrava com a menina e não tinha como, tipo, tchau, né? Porque a gente ia pro mesmo lugar, enfim. Chegou o domingo e, gente, eu não sei vocês, mas eu sou meio brisada com algumas coisas em sentido de viagem. Eu fui para a feira de São Telmo e a feira de São Telmo é a maior feira do mundo. E é tudo! Fico assim, meu Deus, eu tô na maior feira do mundo. Então era um dia que eu tava muito, muito ansiosa pra curtir esse dia. E aí chegamos e fomos na feira, que ela também ia pelo passeio nessa feira. E aí, gente, simplesmente chegamos na feira e eu toda animada, olhando cada detalhe. E ela e o Leonardo atrás de mim, assim, desanimado. Porque eles não estavam vendo graça na feira. E aí os dois se juntou, parecia duas amiguinhas. E eu toda feliz. Aí chegou na parte da Mafalda, que é na metade da feira,
Eu olhei pros dois, os dois com aquela cara, e eu já tava suportando, eu já tava segurando o ódio, já fazia dias. E aí, como eu disse pra vocês, quando chegou na parte da Mafalda, eu olhei pro Leonardo e eu falei assim, Leonardo, vamos continuar a ver a feira? Essa menina simplesmente, ei, que eu não quero mais ver essa feira, que não tem graça, não sei o quê. Gente, eu fui ficando vermelha. Quando eu olhei, o meu marido não se atreveu em simplesmente concordar com a menina. Aí, gente, aí eu surtei legal. Eu olhei pra ela e mandei ela pra aquele lugar. Xinguei a menina, gente, eu fiquei com tanto ódio, mas tanto ódio. E aí veio a parte da separação. Eu olhei pra um louco, só um louco e meio. Xinguei a menina, gente, eu fiquei com tanto ódio, mas tanto ódio. E aí veio a parte da separação. Eu olhei pro meu marido e eu não sei vocês, eu falei muito sério. Eu olhei pra ele assim, nossa, eu surtei no negócio, eu gritei, nossa, eu surtei, eu tava com muito ódio, tipo assim, estragaram meu momento, estragaram minha viagem. Eu olhei pra ele e falei o seguinte, eu não vou mais casar com você. Falei desse jeito pra ele. E aí, o bendito não começou a me dar risada, porque eu já tinha casado. E aí, tipo, ele não tem mais, ó, e começou a rir. Aí eu queria rir também, mas eu falei assim, eu vou manter minha postura brava, né? E aí, gente, eu já tinha mandado a menina, ó, se lascar. A menina ficou, tipo, chocada lá. Nossa, eu descasquei ela e pedi a separação aí pro meu marido. E eu vazei, gente. Da feira de São Telmo até o hotel, acho que dava uns 15 minutos. Eu fui bufando de lá pra lá. Nossa, foi muito engraçado. E o meu marido ria atrás, olha, ele brincando com o perigo, né? Aí, resumindo, mandei a menina se lascar. Cheguei no hotel, aí eu conversei com ele, a gente riu da situação, né? Que a gente falou assim, putz, né? A gente não tem boca, às vezes, pra falar pra pessoa antes, né? Pra dar um espaço, né? E tudo. E a gente acabou meio que não aproveitando muito a viagem nesse sentido, mas não pela companhia, assim, a gente não se importava porque não era uma viagem romântica nem nada, mas assim, pela pessoa ser chata, sem aumento. Não era uma viagem romântica nem nada, a lua de mel? A gente nem conhecer ela e não ter o porquê de aturar a pessoa. Então depois disso a gente até faz amizades nas viagens, só que a gente não fica preso às pessoas e a gente sabe se retirar agora, né? Que às vezes a gente fica com vergonha, assim, de falar alguma coisa. E eu tive que chegar nesse momento de estourar com a menina. Aí a menina me bloqueou e foi maior escarcéu. Mas aí deu tudo certo, ela foi embora naquele dia mesmo. E no outro dia a gente foi embora. E aí, gente, nesse dia que a gente ia no outro dia, a gente aproveitou tanto nós dois. E a gente tava com medo, porque era um lugar novo. E olha só que bobeira. Ai, que coisa boa, né? Então não separou coisa nenhuma, o clickbait da gata. Eu me separei do meu marido na lua de mel. E até hoje eu sou julgada por isso. Eu conheci o meu marido quando ele tinha 30 anos. Eu tinha 25 anos e eu já tinha tido vários namorados. E eu acreditava que ele também. Eu, na época, cheguei a perguntar pra ele se ele já tinha tido outras namoradas. E ele me disse que sim, que já havia namorado, já havia tido outros relacionamentos. Então, pra mim, iria rolar alguma coisa a mais que só alguns beijinhos. Porém, o tempo foi passando e a gente não conversava muito sobre isso. Todas as vezes que eu sentia que ia rolar um clima, ele se afastava, ele ia embora, mas nós não chegávamos aonde eu queria chegar. E aí um dia eu fui e conversei com ele, já não aguentando mais aquela situação. Perguntei pra ele o que estava acontecendo, por que ele não queria ir pros finalmente, pro vucu-vucu, né? Bater a abobrinha. E eu perguntava pra ele... Bater a abobrinha, essa é nova. Ele disse o seguinte pra mim, olha, eu fiz uma promessa que eu só vou chegar aos finalmente, fazer o vucu-vucu com alguma mulher depois do casamento. Então, se você quiser continuar namorando comigo, isso é uma das minhas exigências para poder casar. Porque eu fiz essa promessa pra Deus e eu quero cumprir. E eu não entendia muito, porque ele não era aquele homem assim de ir na igreja todos os dias, todos os finais de semana, não. Era muito esporádico. E eu perguntei pra ele por que ele fez essa promessa e ele disse que por causa de um trauma que ele teve na infância, ele não quis dizer qual que era, ele resolveu fazer essa promessa pra Deus, acreditando que assim Deus colocaria a mulher certa na vida dele. Eu já tinha tido outros relacionamentos, eu já não era mais aquela moça pura, eu já tinha experimentado lá do bom da vida e eu pensei, eu gosto dele, ele é um cara bacana comigo, eu vou ver até onde que isso vai. E pra minha surpresa, aquele homem se tornou o melhor namorado que eu já tive na minha vida. Ele era super carinhoso, super atencioso, até que um dia ele me pediu em noivado, nós noivamos e marcamos a data do nosso casamento. Ele disse pra mim o seguinte, meu amor, eu vou realizar todos os seus sonhos. Como que você quer que seja a nossa casa? Eu vou fazer a casa dos seus sonhos. E assim ele fez. Ele construiu uma casa do jeito que eu sempre quis. Nós mobiliamos aquela casa. Aquele homem nunca deixou passar uma data de aniversário, dia dos namorados, o nosso dia do primeiro beijo, o nosso dia de namoro, né? Quando nós comemorávamos o nosso aniversário de namoro. Ele sempre me levava pra jantar, ele sempre me presenteava.
Ai, gente, eu sou um pouco preconceituosa com um relacionamento que não tem vuki-vuki. Sabe por quê? Se você não conhece a pessoa desse jeito, você... Tudo bem, pode me julgar, pode me xingar. Mas pra mim é só amigo. O que torna um casal é justamente o vuki-vuki. A bateção na abobrinha. Nada, às vezes eu tava assim em casa, chegava flores pra mim. Aquele homem era pra mim o último romântico da face da terra. E a minha família era apaixonada por ele. A minha mãe, então, meu pai, diziam que eu tinha que dar graças a Deus por ter conhecido aquele homem, por casar. E eu todos os dias agradecia a Deus. E eu falava pra Deus, obrigado por ter me dado um homem assim. Eu sabia que ele era maravilhoso. Tudo. Valeu, Deus! Eu pensava, se eu pensasse assim, ó, eu quero comer algo, parecia que ele adivinhava, ele me chamava pra jantar, ele me levava, ele me levou em várias viagens. E eu sempre percebia que, às vezes, como eu já tinha tido outras experiências, é claro que de vez em quando subia aquele calorão em mim, aquela vontade desenfreada de, né, bater a abobrinha. Pois é, eu queria, às vezes eu ia com a mão assim, escorregando, na hora que eu colocava a mão, ele já tirava, ele se afastava, e ele sempre me lembrava da promessa. Ele falava assim, amor, olha a minha promessa, não faça com que eu descumpra. E eu acabava respeitando, até sem entender muito o que significava aquela promessa, porque, como eu disse, ele não era religioso. Mas então, nós marcamos o nosso casamento. Sim, chegou o dia fatídico do nosso casamento. Que coisa maravilhosa, que dia sonhado. Eu me casei semana passada. Eu me separei do meu marido na lua de mel. E até hoje eu sou julgada por isso. Ele foi um príncipe. Você já imaginou um príncipe encantado? Era o meu marido. Até o momento da nossa lua de mel. Pô, falou pra não falar. Eu tenho que achar outro vídeo agora. Então chegou o dia do casamento, nós nos casamos, foi uma festa linda. Pensa numa festa onde tivemos mais de 300 convidados. Nós queríamos mostrar para o mundo a nossa felicidade. Então nós seguimos com a nossa festa de casamento, nós casamos na igreja, tudo bonitinho. Depois nós fomos para um sítio onde nós iríamos fazer a festa, né? No sábado, comemoramos, tinha DJ, jantar. Foi assim, perfeito. E nós iríamos dormir no sítio, para depois, no outro dia, a gente curtir com a nossa família e depois nós iríamos viajar. E naquele dia mesmo, a hora que nós fomos pro quarto, nós tínhamos um lugar separado pra gente. Na hora que eu fui, toda sedenta, toda fogosa, atrás daquele homem, ele disse assim pra mim assim, amor, eu tô muito cansado, será que você pode esperar até amanhã? E aí eu entendi, né, porque eu também tava cansada, foi uma festa, foi um dia ao mesmo tempo que muito alegre, muito estressante, porque o medo de dar tudo errado, né? E aí eu aceitei e beleza. No domingo, nós iríamos sair de viagem 5 horas da tarde. Então nós curtimos o domingo inteiro com a família, curtimos a presença dos amigos, até que chegou a hora da viagem e nós fomos viajar. Aqui nós chegamos, que eu pensei assim, agora sim vai ser a concretização do nosso amor, da nossa felicidade, cume de tudo que nós vivemos, porque ele era o homem perfeito, o homem da minha vida, e eu nunca entendi o porquê que ele não se deixou em nem uns dias se levar pelos desejos, porque eu sempre fui uma mulher muito fogosa, e por algumas vezes eu me excedia, mas ele sempre se afastava de mim. E na hora em que eu comecei a beijar, que eu comecei a acariciá-lo, que eu fiquei na posição de joelhos no chão, olhando pra cima, para aquele homem lindo, maravilhoso, e que eu abaixei as calças dele, eu não percebi nada na hora não, mas na hora que eu tirei a peça de baixo, eu fiquei procurando. Imagina, você olhar, esperando, e não tinha nada. Era menor do que o meu dedinho. Muito menor do que o meu dedinho. Eu não conseguia achar e eu perguntava pra ele, o que tá acontecendo? Cadê? E ele falava assim, é por isso que eu não queria fazer antes do casamento, porque eu sabia que essa seria a sua reação. E eu falava assim, mas o que aconteceu? Ele falou assim, eu nasci assim. Desde que quando eu era pequeno, ele não cresceu. A minha mãe não sabe explicar o que aconteceu, mas eles achavam que quando eu ficasse maior, adulto, ele iria ficar normal. E eu falava assim, mas ele tá duro? Aí ele falava assim, tá. E eu falava assim, mas não era menor do que o meu dedo mindinho. E eu falei assim, mas o que a gente vai fazer? E além de ser pequeno, ele era fininho, assim. E eu falava assim, mas o que tá acontecendo? Como que a gente vai fazer? Você não podia ter mentido pra mim. Aí ali eu já fiquei muito nervosa. Eu já liguei pra minha mãe, contei tudo pra minha mãe. E a minha mãe falava, calma, que isso é um mero detalhe. Tenta fazer. Isso aí porque eles não entendiam que era menor do que o meu dedo mindinho. E eu falava, mãe, é impossível. Mãe, não dá pra fazer nada. E ela falava assim, não, pelo menos tenta, vai lá. E aí depois de muito chorar, muito conversar com a minha mãe, eu fui lá tentar. E até porque eu amava aquele homem. Aquele homem fazia de tudo pra mim. E aí eu fui. E quando chegou no momento que era pra ele se adentrar, não ia. Era como se não tivesse nada. Eu não sentia nada. Nem cosquinha eu sentia. E infelizmente eu não aceitei. Não foi só o fato de ser tão pequeno, né? Porque poderia fazer de outras formas, se fosse o caso. Mas o motivo dele ter mentido pra mim durante tanto tempo. Do nosso namoro até o nosso casamento, foram 5 anos. Ele poderia sim ter me contado toda a verdade, mas ele não me contou. Ele não... Eu tô chocada, porque assim, de fato, é o que eu falei. Não faz o test drive antes, na hora que vai usar o carro não funciona. Não como você imaginava, entendeu? Porque a grande verdade é isso que ela até falou agora no final. A gente pode tentar de outras formas, o problema foi ele ter mentido. Eu
sou uma mulher que me relaciona com outra mulher. Sim, a gente não precisa disso para, né, viver. Não precisa. Agora, eu acho que o problema aí é a mentira e a enganação e a pessoa ficar te enrolando 5 anos pra isso, né? Porque aí do tipo assim, você acha que vai acontecer o quê? Ah, agora que eu casei, eu vou ter que aceitar? Adeus, meu querido. Você mentiu pra mim. Ou então encontra uma outra forma de satisfazer a mulher. Mas pelo visto, o cara não tava nem aí pra isso. Poderia ter feito tanta coisa. É cada perrengue de lua de mel, hein? Como é que foi a tua? Quero saber. Conta pra mim. Meu Deus do céu, é muito perrengue. É muito perrengue. É muita história. Menina, se você chegou até aqui, comente cartola, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.